Olá, querida mamãe, seja muito bem-vinda a mais um episódio dessa série especial que eu estou preparando com muito amor e carinho para abençoar a minha e a sua maternidade. Olhando a maternidade aí com os olhos do nosso Criador, vendo de forma minuciosa, através de um estudo particular, cada uma dessas mãezinhas. Então, todas as terças e quinta-feira eu tenho esse compromisso público com você, aonde eu estou trazendo cada uma delas e trazendo as particularidades que cada uma delas tem. Então, pode ser que essa mamãe fale em especial com você, mas pode ser também que essa mamãe fale em especial com uma outra mãe que você conhece. Então eu quero te encorajar, se inscreva aqui no canal, compartilha esse episódio, essa série com uma amiga sua em particular e que o Senhor possa falar poderosamente nos nossos corações. E hoje, juntamente com você, nós iremos mergulhar em uma das histórias de maternidade mais impressionante registrada na Bíblia Sagrada. Não sei se você já sabe de qual mamãe que eu estou falando, mas esta mãe em especial, ela viveu algo sobrenatural que nenhuma outra mãe viveu. Ela pôde amamentar um bebê ainda na sua velhice. E é isso mesmo que você está pensando. A mãe que hoje nós vamos aprender se trata de Sara. O seu nome era Sarai, quando o Senhor chamou Abraão. Mas lá no capítulo 17 do livro de Gênesis, mais precisamente no versículo 15, 16 e 17, nós vemos o Senhor trocando o nome de Sarai e trazendo a ela um novo nome. Isso já mostra para nós que quando nós decidimos viver algo com o Senhor, Ele tem novidade para nós. Então, o Senhor começou a trabalhar na história de Sara por meio da mudança de seu nome. E aqui a gente pode ver, disse mais Deus a Abraão, olha só, a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e hei de te dar dela um filho, e a abençoarei, e ela será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então aqui nós vemos o Senhor trocando o nome de Sara, de Sarai, colocando o nome dela para Sara. E Sara significa princesa, denota a posição de mãe das nações. Mas havia uma improbabilidade em toda essa promessa que o Senhor estava fazendo aí por meio do seu nome. O cenário que Sara viveu depois, que ela se casou com Abraão, foi algo que trouxe muita tristeza ao longo de toda a sua história. Então, Sara, ela tinha o amor do seu esposo, Abraão, ela tinha, uma condição financeira estável. A vida dela e de Abraão, pelo que a Bíblia retrata, sempre foi uma condição assim de uma família que tinha, uma aquisição financeira, mas ela se deparou com um cenário improvável. Ela, com certeza, assim como todas as mulheres que se casavam, desejavam ser mães, E os anos foram passando e nada de Sara engravidar. Então, ao longo do tempo, ela e Abraão foram vendo que havia algo de errado, E nós podemos imaginar que Sara provavelmente, deve ter procurado a medicina da sua época para tentar algo e nada que Sara fazia dava certo. E no meio de todo esse cenário, Deus chama Abraão para que ele se tornasse, pai de multidões e junto com ele, o Senhor chama Sara, e inclusive troca o seu nome de Sarai para Sara, falando aqui para ela no capítulo 17, no versículo 15 e 16, que ela também seria dela que iria nascer. Mas os anos foram passando e nada acontecia. Então nós vemos que Sara decidiu, dar uma ajudinha para Deus. E ela conversa com Abraão e entrega Agar, que inclusive foi a mãe que nós estudamos no episódio passado, a Abraão, para que dela fosse gerado o filho. Vale ressaltar que
quando o Senhor troca o nome de Sarai para Sara, Sara já tinha entrado em desespero por Deus ter prometido a Abraão um filho por meio dela. E ela decide, dar uma ajuda a Deus, entrega a Agar antes desse acontecimento. Mas para reforçar a promessa, Deus agora troca o nome dela. Então, ela já tinha metido os pés pelas mãos, no nosso dito popular, e tentado ajudar Deus, quando Deus ele não necessita da nossa ajuda para cumprir as suas promessas. Então, se uma palavra está determinada por Deus, no tempo dele, o que ele prometeu vai acontecer, independente da gente acreditar, confiar ou mesmo querer ajudá-lo fazendo alguma coisa para que o que ele falou aconteça. O Senhor já está nos ensinando que dentro da nossa maternidade nós temos que aprender a confiar intimamente em Deus. Porque quando um filho é gerado no ventre de uma mulher, já existe um projeto pré-determinado por Deus antes mesmo daquela criança ser gerada ali naquele ventre. Então, antes mesmo de Isaac, que era o filho prometido por Deus, a Abraão e Sara, ser gerado ali no seu ventre, ele já tinha essa história. Nesta fase, em especial na vida de Sara, eu gosto sempre de destacar e dar ênfase à benevolência e misericórdia de Deus, mesmo quando nós erramos. Sara fez algo que não agradou a Deus, mas ainda assim Deus não retirou a promessa que ele tinha feito a Abraão de que por meio de Sara, sua mulher, ele iria ter um filho. Então o Senhor reforça aqui a Abraão, falando que seria assim por meio dela. Inclusive no versículo 17, nós vemos que quando Deus fala isso, trocando o nome de Sara, e falando que ela seria mãe de nações, aqui diz o seguinte, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu e disse no seu coração. Ainda que ele não dissesse com a boca, ele baixou o rosto, sorriu ali, e no coração dele o que foi que ele disse? A um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então houve ali, mesmo ele sendo o pai da fé, uma dúvida, porque o cenário era completamente contrário à realidade do que acontecia, Então, na fase mais nova da vida de uma mulher, ela podia gerar tranquilamente, mas Sara, ela já era idosa. Então, até Abraão ficou assim, Será mesmo que isso vai acontecer? A primeira instância pode ser que você não esteja entendendo de o porquê de eu compartilhar alguns trechos nessa história da maternidade de Sara com a participação de Abraão. Mas aguarde um momento, pois eu tenho certeza que aqui nas entrelinhas dessa passagem nós vamos conseguir compreender algo que pode mudar completamente a nossa história. Quando Abraão riu e disse no seu coração, ele não verbalizou a Deus, então ele duvidou no coração dele. Só que, por que isso está escrito? Para mostrar para nós que ainda que a gente duvide lá no nosso coração e a nossa boca não verbalize, o Senhor conhece o que realmente nós estamos pensando. Então ele pensou isso, falou isso com o seu coração, mas olha o que ele verbaliza, no versículo 18 do capítulo 17 de Gênesis. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Então o que ele está dizendo para Deus com a sua boca? Olha, eu acredito que realmente o filho meu e de Sara é o filho gerado pela escrava, por Agar, é Ismael. Então ele tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Só que logo na sequência, no versículo 19, nós vemos aqui, e disse Deus a Abraão, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Então, é lindo ver que Deus, ainda que alguém que esteja tão próximo de nós, acompanhando esse processo da geração de um milagre, que era um filho tão amado, tão aguardado por eles, e diante da descrença mesmo, de desacreditarem, ainda que alguém que esteja próximo a você já não acredite mais, assim como você.
seja por um cenário assim como o de Sara, né, relacionado à sua idade, ou seja, quem sabe, por um cenário relacionado a um diagnóstico médico que alguém tenha dito. A gente sabe que a medicina está muito avançada. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E se Ele te prometeu algo, independente de você intervir fazendo alguma coisa que não era para fazer, como Sara fez, independente de você desacreditar, como quem estava ali mais próximo de Sara, que era o seu esposo Abraão, e também pelo cenário contrário, né, pelas circunstâncias mostrarem algo diferente, desacreditou e até chegou a verbalizar que acreditava em algo contrário àquilo que Deus estava falando. Deus reforça ali para ele que sim, Sara, sua esposa, na verdade, ela iria ser quem iria amamentar o seu filho. Inclusive aqui Deus já traz até o nome, né, do filho dele. Fala que seria Isaac, que ele estabeleceria, né, um concerto. Então, nós, dentro da história de Sara, podemos nesse primeiro momento ver a fidelidade e o amor de Deus para conosco, mesmo sendo falhos e mesmo não conseguindo ver como um milagre vai acontecer. Então nós não precisamos realmente acreditar para que algo que Deus falou aconteça. Se Ele falou que ia acontecer, no tempo determinado que Ele falou, vai acontecer. E aqui a gente já passa para a segunda fase, né, da maternidade de Sara, onde ela recebe o seu filho Isaac nos seus braços. Isso está em Gênesis capítulo 21, registrado, onde diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, ainda na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, Isaque. Olha só, versículo 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Olha só, esses dois versículos eu vou finalizar a história de maternidade de Sara com eles, pois aqui está todo o segredo dessa maternidade. Quando a Bíblia relata e disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo, Sara está reconhecendo e depositando o seu testemunho sobre a responsabilidade de Deus. Sara está rendendo aqui ao Senhor um culto de ação de graça por meio das suas palavras. Ela está dizendo que o Senhor tem feito ela viver coisas além do que ela acreditava que era possível ela viver. Então o Senhor está dizendo para você, querida mamãe, que está aguardando esse milagre de poder gerar um filho, assim como Sara, quem sabe vivendo esse cenário de espera do seu bebê, né? Um cenário que por algum motivo está ainda em processo. Sara está dizendo que só Deus tinha feito ela sorrir, e que todos aqueles, né, que ouvissem iriam rir juntamente com ela. Sara estava dizendo: eu reconhecerei na frente de todas as pessoas, aonde eu passar as pessoas vão saber que foi Deus que fez, e todos aqueles vão se alegrar juntamente comigo. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? As pessoas vão se alegrar quando verem você com o seu milagre nas mãos. Você vai poder testemunhar com alegria, com riso na sua boca, porque aqueles que semeiam com lágrimas, esses voltarão com feixes de alegria. Então o Senhor está dizendo para você, nesse momento, não desacredite. Ainda que teu cenário seja improvável, eu tenho o poder de te fazer sorrir. Eu tenho o poder de te fazer viver milagres. Nós vemos também que Sara, ela diz: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar aos seus filhos? Vocês lembram que eu comentei com vocês que na história da maternidade de Sara eu trouxe alguns trechos em que Abraão participava?
inclusive sendo pai da fé, mas duvidando ali de que aquilo poderia acontecer na vida de Sara. Aqui nós vemos a própria Sara dizendo, né? Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Esse trecho em especial não está aqui na Bíblia por acaso também. Aqui, Sara está deixando claro que muitas vezes Abraão, né, chegou até mesmo pelo vínculo de convivência deles adiante dela, né, eles conversarem sobre esse cenário improvável que não iria acontecer. Nenhum dos versículos dos textos bíblicos sagrados estão escritos por acaso. E aqui no caso da maternidade de Sara, quando ela finaliza o seu agradecimento a Deus, falando que o seu testemunho iria perpassar, né, tempos, inclusive até hoje, quando a gente lê essa história, a gente se alegra, a gente ri realmente da história, porque é uma história assim que contraria a lógica humana. Ela também acrescenta, né? Quem diria Abraão? E isso ela verbaliza, porque muitas vezes a dúvida ela estava ali no coração. E tanto ela quanto Abraão muitas vezes nem conseguiam verbalizar, ou até, vamos dizer, que verbalizavam entre os dois, porque muitas vezes as pessoas que mais estão próximas a gente, como Abraão, são aquelas que junto conosco desacreditam de que a gente realmente vai viver aquilo que o Senhor prometeu por parecer distante demais da nossa realidade. Quando ela verbaliza falando quem diria Abraão, ela está dizendo quem diria meu amor, que nós iríamos, né, viver isso, que ainda na velhice eu te daria um filho e que eu daria de mamar a um bebê. Aqui é a prova de que o Senhor, quando você receber o seu milagre, testemunhar, você vai dizer para aquelas pessoas que desacreditaram do teu milagre. Você vai dizer, quem diria, né, minha amiga, que Deus faria o que Ele prometeu na minha vida? Que diria, né, a pessoa mais próxima de você, que a gente viveria isso. Por quê? Porque a pessoa que está próxima de você, até mesmo aquela que desacreditou de você, ela também vai usufruir do milagre de Deus. Eles dois puderam gozar de viver a bênção da maternidade na sua velhice. E que coisa maravilhosa! Então a maternidade de Sara tem muito a nos inspirar. É uma história que fala de perseverança e também de paciência. Nós não vamos conseguir sozinhos gerar um milagre, mas a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para vivermos cada propósito do Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai sim haver um tempo de milagre na sua vida. Você vai sim poder ser mãe. Você vai sim poder gerar o seu milagre. Ainda que o cenário seja improvável, Deus, assim como Ele fez na história de Sara, Ele ainda continua fazendo na vida de todas aquelas que verdadeiramente acreditam. Dentro da história de Sara e Abraão, nós podemos ver que Abraão, ele orou por Sara quando o ventre das mulheres do rei Abimeleque de Gerar estavam fechados, porque o Senhor tinha permitido que nenhuma delas mais gerasse, por ele estar de posse de Sara, esposa de Abraão. E naquele exato momento, a Bíblia vai dizer que quando Abimeleque entrega Sara de volta a Abraão, ele ora para que o ventre daquelas mulheres se abram. E se abriram realmente, elas voltaram, né, a poder engravidar novamente. E logo depois desse capítulo 20 que conta essa história, nós vemos Sara gerando Isaac. O Senhor também nos ensina algo aqui. Não significa que durante todo o percurso que o Senhor havia prometido Isaac, Abraão e Sara, ele não tinha orado. Significa que às vezes a nossa oração, ela precisa ser também sobre não só a nossa vida, não só a nossa história, mas principalmente sobre a história daquelas que querem viver esse mesmo milagre. Então, hoje eu quero te convidar, faça diferente, faça como Abraão fez. Ore também pelas mães que estão clamando por um filho. Talvez, né,
ter um filho para você seja algo fácil, talvez você já tenha muitos filhos, mas eu queria te convidar, sabe, no dia de hoje, ou quem sabe para você seja algo impossível como era para Sara. Mas o convite é o mesmo para as duas questões. Ore, profetize sobre a vida daquelas que estão com a madre fechada, para que o Senhor possa, no dia de hoje, através desse episódio em especial, visitá-las e abrir a sua madre, assim como abriu a de Sara e fez ela rir. Então, eu quero profetizar sobre você. Você viverá milagres. O Senhor vai te fazer viver um lindo testemunho, como Ele fez Sara viver. Feche os seus olhos aonde você está. Coloque a sua mão no seu coração, que eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração e liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Que assim como no cenário de Sara, Senhor, o Senhor trocou o cenário de improbabilidade, fazendo ela viver um milagre. Que eu e todas essas mulheres que estão conectadas com essa série, por meio, Senhor, dessa mensagem, dessa passagem, desse estudo, possam ser tocadas por Ti e possam viver um milagre da parte do Senhor. Que assim como na vida de Sara, no cenário de tristeza, o Senhor chegue trazendo, Senhor, farturas de alegria. Que no cenário, Senhor, de improbabilidade, nós possamos viver e que Ele possa dar lugar a um cenário de milagre. Eu profetizo sobre a vida de todas as minhas irmãs que não podem gerar, que os seus ventres estão sendo liberados pelo Senhor, para que elas possam gerar um milagre, para que elas possam testemunhar das maravilhas do Senhor. Que muitos milagres sejam gerados aqui, Senhor, e que elas possam testemunhar das grandes maravilhas que o Senhor tem, assim como Sara testemunhou, em nome de Jesus. Amém. Amada amiga e irmã, obrigada por ter ficado comigo até o final desse episódio, desse estudo. Gratidão pela sua vida. Não deixe de compartilhar com uma amiga. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou com você, Ele pode falar com ela também. Gostaria de aproveitar e te lembrar mais uma vez que ainda estão abertas as inscrições para a minha primeira turma da mentoria Mães da Bíblia. Lá dentro você vai encontrar todos os segredos referentes à maternidade à luz da Palavra de Deus. Aqui eu não consigo me aprofundar tanto, mas lá você vai realmente conseguir encontrar um caminho para que você possa viver uma maternidade na plenitude completa que Deus desenhou para nós vivermos. O valor é super acessível, você não vai nem acreditar. Está, como se diz, a preço de bananas. Então corre aqui na descrição desse vídeo ou na descrição dos comentários e faça já a sua inscrição. Eu estou te aguardando como minha aluna da mentoria. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e abençoe a sua vida. Amém.